Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a que horas vocês estão aí nas suas casas. Eu sou o professor João Luiz Azevedo, da Universidade Federal de São Paulo, trabalho com pós-graduação há muitos anos. Está ao meu lado meu filho, o doutor Otávio Conceição de Azevedo, também professor, que labutamos nessa área de pesquisa em ciências da vida e ciências biológicas. Nós constatamos que a grande dificuldade por parte dos iniciantes nessa área em compreender com profundidade as nuances e os pormenores dos diversos elementos que compõem uma pesquisa. As pessoas cujas profissões e atividades estão relacionadas às ciências da vida são os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, veterinários e muitos outros afins, cujos substratos do trabalho são o que há de comum é estruturas dotadas de vida. Geralmente essas pessoas não estão habituadas a lidar com disciplinas do âmbito das humanidades, das ciências exatas, a exemplo da lógica e da matemática, necessárias a essas pesquisas, ou para realizá-las ou para relatá-las com propriedade. Então, com nitidez se manifestam em várias circunstâncias as dúvidas e confusões quanto à verdadeira natureza dos componentes que integram o universo da pesquisa em ciências da vida, tais como definições exatas e precisas dos elementos que compõem a pesquisa, inferências e conclusões que determinadas técnicas e estatísticas podem permitir obter, e assim por diante. Essas dificuldades ocorrem principalmente ao se proceder à elaboração do projeto de pesquisa e à feitura dos relatórios dando conta dos resultados dessa pesquisa, que pode ter a forma de teses acadêmicas, dissertações, de relatos de atividade de iniciação científica, de textos de finais de cursos de pós-graduação, censurato e etc. Dessa forma, a proposição dessas palestras que nós estamos iniciando hoje é no sentido de propiciar aos estudantes e profissionais das diversas disciplinas de ciências da vida uma sólida compreensão sobre cada passo necessário à consecução de uma pesquisa científica. Essas palestras serão gravadas quinzenalmente e imediatamente disponibilizadas em nosso canal do YouTube. Os interessados poderão fazer perguntas de toda ordem, online, que nós responderemos prontamente, e, inclusive especificamente sobre o seu próprio trabalho científico, que eles tenham in petto, no coração, os quais serão respondidas pessoalmente por mim ou pela minha equipe. Para ter acesso a essas palestras, basta inscrever-se no canal do YouTube, para que a gente possa interagir a qualquer momento. Vocês podem fazer suas perguntas e, oportunamente, nós responderemos tão prontamente quanto possível. Essa é a nossa intenção, é fazer esse ensinamento do que seja uma pesquisa nessa área de ciências da vida, a metodologia da pesquisa em ciências da vida. Eu estou aqui com o Dr. Otávio, que é meu assistente há muitos anos, eventualmente meu filho, e que nós vamos conversar hoje sobre aquela primeira coisa que acontece na vida do aspirante a pesquisador, que é um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, quando frequentemente nós somos chamados para avaliar um projeto de pesquisa, há uma grande confusão, né? Um verdadeiro samba do crioulo doido quando se apresenta um projeto de pesquisa, porque falta completamente um racional. Então as pessoas se desconhecem como se faz um projeto de pesquisa, que é o primeiro passo para se pensar em responder uma pergunta. Então não há nenhuma lógica em geral quando a gente vai avaliar as pesquisas nos projetos. Foi daí que nasceu a ideia dessas palestras, em ordenar o raciocínio baseado na lógica para que se chegue ao objetivo da pesquisa. Porque muitas vezes nós vemos nos trabalhos é que se partiu de um lastro completamente equivocado, por desconhecimento, e aí chega-se numa resposta ou a uma pergunta já respondida, ou chega-se a uma resposta completamente equivocada ou confusa. Então o objetivo desses ciclos de palestras é ordenar, é organizar, a dar uma lógica à pesquisa, e hoje nós iniciamos isso com um projeto de pesquisa, que é o primeiro passo. Então, quando você vai pensar numa pesquisa, o que é que nós devemos fazer? Que passo nós devemos seguir?
Meu nome é João Luiz Azevedo. Nós vamos fazer uma conversa hoje sobre aquele primeiro passo que é o projeto de pesquisa. Então, quando nós começamos a pensar em adentrar esse mundo da pesquisa científica, nós temos que ter um projeto. Nós temos que fazer um pensamento, uma concentração de pensamento no sentido de elaborar um projeto com começo, meio e fim e com propriedade. O que não é fácil, nós que estamos habituados a vermos, a examinarmos vários projetos de alunos, de pessoas que estão pós-graduando, pessoas já formadas nessa área de pós-graduação, de pós-formatura da sua profissão, na área de ciências da vida, e que estão pensando em fazer alguma coisa nessa área. A primeira coisa é ter uma pesquisa, ter um projeto. Então, nós temos essa condição de chegar a nós, a nosso espírito, uma inquietação na nossa área de trabalho, dentro de ciências da vida. Ou seja um veterinário, seja um médico, seja qualquer outra pessoa cujo substrato de trabalho seja um ser vivo, ou mesmo até uma cultura de células, onde a biologia, os fenômenos vitais, são o cerne da sua atividade, essa pessoa, ela normalmente, ao adentrar esse caminho da pós-graduação, depois que tem a sua graduação da sua profissão, ela está interessada em esclarecer alguma dúvida, algo que lhe assola o espírito, e é muito importante que essa dúvida realmente venha do peito, não seja do seu próprio sentimento, não seja ditada por um orientador ou por uma outra pessoa, porque no afã de responder uma inquietação científica que essa pessoa tem na sua área de trabalho, que nós temos essa condição de fazermos uma pesquisa com seres vivos, ordenando o pensamento de forma a que possamos ter aí um caos que estamos vivenciando, não sabemos exatamente como se passam os fenômenos vitais em determinada circunstância, termos então uma organização desses fenômenos de uma forma lógica. Então, a primeira coisa no nosso projeto é pensarmos num título. O título determina o tema da pesquisa e o subtítulo determina a amplitude da abordagem do tema. Então, isso é uma coisa importante, que nós sigamos aqui um raciocínio determinado para que a gente possa chegar a um fim satisfatório. Então, a primeira coisa é a introdução da nossa pesquisa, onde nós vamos, num primeiro momento, subsidiar essa pesquisa com a exposição da doutrina já existente, já sediça, que está já absolutamente pacífica sobre o tema que nós queremos trabalhar. É importante salientar que este tema é a inquietação, que a gente pode resumir com a palavra pergunta. Então, qual é a pergunta que se tem? Qual é a dúvida? O que é que quer ser respondido? Então, quando se pensa em uma pesquisa, se pensa em responder algo e algo que ainda não foi respondido. Então, vai se subsidiar da importância desta pergunta e o que é que já foi feito a respeito desta inquietação. Então, isso que o Otávio acabou de falar, a situação, problema, que é caracterizada como um problema dentro daquela área que nós queremos trabalhar, que ainda não foi respondida. Naturalmente, ela tem que ser fundamentalmente relevante, tem que ser uma importância intrínseca, o que é dado pela sua resposta, poder adicionar ao conhecimento algum fator relevante. Então, nós vamos começar a falar na introdução para vocês que a primeira coisa que você tem que fazer é expor para o seu leitor, para a sua agência financeira que você quer que financie sua pesquisa, o que tem sido feito para tentar responder à situação, problema que você identificou até o momento. Então, isso é a exposição do estado da arte. O estado da arte, nesse nosso universo, significa o que tem sido feito
para tentar responder à situação problema. Então, diante de uma situação que nos inquieta, que nós queremos responder, que está a pedir uma definição, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos reportarmos à literatura existente sobre aquele assunto, a fim de que possamos constatar ou não se esse problema foi resolvido por alguma outra pessoa. Então, temos que ver, fazer uma crítica ao estado da arte. O que tem sido feito não basta para responder à pergunta da pesquisa. É importante, quando se estuda o estado da arte, fazer uma pesquisa profunda e ampla. Então tem que se ir às bases de dados, todas as bases de dados relevantes, e realmente ver se aquela pergunta, se aquela inquietação já não foi respondida. Então, o que se vê com frequência são perguntas e inquietações onde se propõe pesquisa, mas essa pesquisa já tem resposta, ou essa inquietação já foi respondida ampla e cabalmente, não existe mais dúvida, apenas o pesquisador ignorava que isso já tinha sido respondido. Então, a ir às bases de dados adequadas, a todas as bases de dados, e exaurir a pesquisa tem que ser ampla e completa para ver que esta resposta ainda não foi dada pela comunidade científica. É daí que parte um projeto de pesquisa. Há uma pergunta original e que não foi respondida, ou que foi respondida, mas de uma forma não completa, ou foi respondida de uma forma não cabal. Ainda há substrato para se exaurir o tema. Então, a pesquisa é uma parte fundamental do seu projeto de pesquisa. A pesquisa tem que ser ampla e completa. Então, pesquisa bibliográfica ampla e completa, para que nós podemos constatar de uma forma muito, muito definitiva de que não existe ainda na literatura uma resposta para essa inquietação, para esse problema que aflorou a mente do aprendiz de pesquisador. Então, a primeira coisa é fazermos uma hipótese de trabalho. A hipótese de trabalho, ela antecipa os resultados no terreno da conjectura. Nós vamos conjecturar o que é que teríamos de concreto a respeito daquela pergunta, qual a resposta àquela pergunta, se a nossa pesquisa mostrar-se eficaz. Então, ela vai ser posta em prática, essa hipótese, pela própria pesquisa, e ela tem fundamentação teórica, claro, a gente vai arguir à natureza alguma coisa que ela tem que responder de uma determinada maneira que nós achamos que será dessa forma. E tem fundamentação empírica na vivência do pesquisador ou do aprendiz de pesquisador ou da pessoa que está trabalhando na pesquisa. Então, a hipótese de trabalho é muito importante que nós façamos de forma muito objetiva. É interessante na hipótese de trabalho que ela também é lastreada numa pesquisa bibliográfica. Então, o pesquisador, quando vai fazer uma pesquisa, ele espera um resultado. Mas esse resultado não pode ser o que ele quer. Esse resultado ele tem que ter uma lógica, e essa lógica é em pesquisas anteriores já feitas sobre esse assunto. Essas pesquisas podem não responder à pergunta específica do pesquisador, à inquietação específica do pesquisador, mas ela lastreia aquilo que eu espero da minha pesquisa. Então, voltamos à importância da pesquisa bibliográfica ser muito bem feita para não só nós verificarmos que a pergunta específica não foi respondida, como para lastrear a minha hipótese de trabalho. Muito bem, então uma vez feito isso, nós vamos pensar no nosso objetivo, que é o objetivo geral e específico. O geral é aquele que é a contribuição que o pesquisador pretende dar ao tema da pesquisa, de uma forma genérica, de uma forma mais geral. E o objetivo específico são as descobertas pontuais que o pesquisador quer fazer com a utilização do modelo experimental que ele se propõe realizar. Então, há uma série de perguntas dentro desses objetivos têm que ser respondidas. Então, nós temos que pautar a nossa pesquisa por parâmetros que têm que ser respondidos. O que é que nós vamos responder, como nós vamos responder, por quê, para quê, onde, quando, quantos, quais.
Tudo isso será explicitado no nosso projeto. Então, a justificativa que nós vamos colocar no projeto. Por que é que nós vamos querer fazer esta pesquisa? Ela tem que ter uma razão de benefício. Os benefícios que se possam esperar se essa pesquisa der resultado. E que benefícios são esses? É a aplicabilidade. Para que servirá a pesquisa se os objetivos forem alcançados? Então, é importante, na parte da justificativa, a relevância do seu tema. Então, a ciência evoluiu e não cabe mais aquelas pesquisas onde se vai responder algo que não tem uma conexão com a prática, e uma relevância importante. Então, é muito importante, quando nós vamos fazer a nossa justificativa, explicar a importância, os benefícios que nós esperamos e por que esta contribuição ela é justa, ela está justificada e por que a comunidade científica vai ser beneficiada com esta resposta à minha pergunta. Então, nós temos que ver com muita tranquilidade esses elementos da pesquisa. Uma coisa é a justificativa. Outra coisa são os resultados esperados. Justificativa é, se os resultados forem conforme nós esperamos, que benefícios trará à comunidade? Isso é o que nós falamos anteriormente, que o doutor Otávio acabou de falar. Outra coisa completamente diferente são os resultados. Resultados estão muito afetos à fenomenologia, são os fenômenos. O que é que nós esperamos, o que é que deve ocorrer se a hipótese nossa estiver correta? Isto são os resultados esperados da nossa pesquisa, completamente diferente da justificativa, conforme vimos há pouco. Então, vamos entrar no nosso mundo dos métodos. Então, o capítulo dos métodos é um capítulo mais importante do projeto da pesquisa, onde nós vamos equacionar todos os procedimentos. Antigamente, esse capítulo se chamava Material e Métodos, mas com a prática se preferiu se descartar material e métodos e se falar somente no capítulo de métodos. Então, o tipo de estudo é um primeiro momento que nós temos que ver que tipo de estudo é, se é experimental. Experimental significa que nós estamos infligindo alguma condição, nós não estamos apenas observando fatos, mas nós estamos provocando um fato. Então, existe uma série de estudos que faz essa tipologia. Isso é o que vai dar o poder da sua pesquisa. Então, o capítulo de métodos, quando você determina que tipo de estudo você vai fazer, isso vai dar maior ou menor confiabilidade e maior ou menor conforto ao pesquisador de chegar aos seus resultados e suas conclusões de uma maneira mais cabal, onde o pesquisador pode inferir com tranquilidade que as suas conclusões são pertinentes e são verdadeiras. Então, a gente vai ver ao longo das nossas palestras que quando se faz um estudo, por exemplo, retrospectivo, tem muito menos poder de conclusão e de afirmação e de divulgação do que um estudo prospectivo, randomizado, duplo, cego. Então, isso é muito importante. O capítulo de método ele vai dirimir e vai ordenar e orientar exatamente o poder da sua pesquisa e o quanto que ela é confiável e reprodutível. A aprovação ética é algo que tem que ser de imediato solicitado e obtido, naturalmente, em qualquer que seja este estudo, que seja experimental, onde nós utilizemos um modelo animal de experimentação, porque nós podemos utilizar um modelo humano de experimentação. Eventualmente, podemos infligir ao ser humano alguma situação. Exemplo, um vírus da gripe. Isso já foi recentemente feito na Europa, onde um tipo de influenza, um tipo de gripe foi provocada no indivíduo para ver se determinado tipo de comportamento terapêutico funcionava ou não. Então, isso é muito raro se proceder a um tratamento puramente experimental de uma pesquisa. Naturalmente,
A pesquisa é clínica, mas não é experimental. Experimental é quando nós produzimos o efeito. Isso está mais elencada no nosso mundo de animais de experimentação. Então, nós temos que caracterizar uma amostra onde o número de elementos que nós planejemos atuar sobre seja suficiente para produzir um estudo estatístico capaz de dirimir diferença entre grupos, de forma que essa pesquisa possa ter conclusões válidas. Temos a identificação do substrato com toda a propriedade, se é animais, pessoas, animais, ou outros tipos de cultura de células, etc. O número da amostra é o momento onde nós devemos consultar um estatístico. Então, se se faz, por exemplo, um estudo cirúrgico, pode-se usar teorias das pequenas amostras, onde com 10 elementos você já pode inferir média e desvio padrão. Se você vai fazer um estudo de grandes amostras, onde pelo menos 30 elementos em cada grupo, que nos dá, onde você vai ter uma distribuição da população numa curva de Gauss, igual a uma população normal, que também vai nos inferir mais poder e confiabilidade. Ou se não, se nós vamos fazer menos de pequenas amostras, onde nós vamos estudar estatística não paramétrica, onde você não pode aplicar média e desvio padrão, dá um pouco menos de confiabilidade. Então, ou, por exemplo, quando se usam medicamentos, que aí se faz uma outra análise, onde as populações têm que ser muito maiores. Então, esse é o momento onde você deve consultar um estatístico, obviamente da área médica, para ele te ajudar a desenhar a sua pesquisa, porque se você se equivocar nesse momento, isso vai com certeza ser alvo de críticas e vai dar um efeito de confusão nos seus resultados finais. Isso mesmo, nós temos essas questões muito importantes desse planejamento. Essa fase do planejamento do projeto de pesquisa é uma fase importantíssima. Nós não devemos menosprezar nem minimizar essa etapa, porque ela realmente vai nos dar todo um substrato para que nós cheguemos às nossas conclusões com validade. Então, nos nossos métodos, nós temos inicialmente de procurar expor os dados antropomórficos e demográficos da nossa população, se ela for humana, da nossa amostra, perdão, que nós vamos atuar. Se for animal, espécie, raça, linhagem, peso dos animais, características biológicas de outros substratos da pesquisa, tais como vírus, bactérias, protozoários, cultura de células, plantas, etc. Nós temos dentro deste universo de métodos da pesquisa a distribuição em grupos. Isso é muito importante. Os grupos devem ser tão homogêneos quanto possíveis. E a distribuição, o número de grupos deve ser adequado para que nós possamos cotejar procedimentos vários em amostras variadas também muito adequadas. Nesses grupos entrarão os elementos que terão que passar no crivo dos critérios de inclusão e serão excluídos mediante critérios de exclusão. Nessa distribuição de grupos, é importante que esse é o momento onde se deve pensar sobre a randomização, onde é muito importante a randomização que elimina os desvios da pesquisa e eventualmente os desvios do pesquisador, onde você pode botar uma pessoa ou outra para um grupo ou outro, mesmo que inconsciente. Então, entra aí a randomização, que é muito importante, e as técnicas de randomização, que vai dar à tua pesquisa um poder maior de confiabilidade. Evidentemente que se é uma pesquisa retrospectiva, a randomização não pode ser feita, então se vai distribuir os grupos de outra maneira, mas isso tira um pouco do poder das conclusões da sua pesquisa. Exatamente. Então, a randomização é o sorteio, a distribuição aleatória dos elementos da pesquisa num grupo ou em outro, quando há naturalmente grupos da pesquisa. A pesquisa são ensaios ou são experiências de laboratório. Nós temos que ter muito cuidado de que esses procedimentos, cada grupo receba aleatoriamente, sem aquele viés do pesquisador, sem que o pesquisador possa distribuir a seu bel prazer os elementos para um ou para outro grupo. Isso nos garante a isenção científica da pesquisa.
Então, nós temos, diante dessa circunstância, os procedimentos experimentais que são ordenados, como está aí nesse slide, descrição dos diversos procedimentos, os parâmetros a serem avaliados, o tratamento estatístico, como o doutor Otávio falou há pouco, muito importante que a estatística seja realmente válida, que o número de elementos alocados nos grupos seja esse número suficiente para permitir dirimir diferenças mediante a aplicação de provas de estatística. Então, o tamanho da amostra é muito importante. Os tipos de variáveis também são, de fato, de importância capital. As variáveis mais, digamos assim, amigáveis de se utilizar no sentido de se obter conclusões válidas são as variáveis numéricas, cuja continuidade numérica contínua, como, por exemplo, metros, medidas de peso, etc., onde essas variáveis podem ser discricionadas de modo a tirar conclusões válidas de uma forma muito importante. Quando se faz a descrição dos procedimentos experimentais, é muito importante ter em mente que alguém vai ler aquilo e pode querer replicar a sua pesquisa. Então é muito importante se descrever passo a passo, assim como uma receita de bolo, para que, se alguém por acaso quiser mimetizar essa pesquisa, tenha ali todos os dados suficientemente para replicar a pesquisa. Outra coisa muito importante é na distribuição dos grupos se procurar, não só às vezes com a randomização, mas, por exemplo, se vai se usar ratos, então usa-se ratos, praticamente gêmeos com a mesma genética, isogênicos. Isso, quando é possível ser feito, faz com que você diminua o tamanho da sua amostra, você otimize o seu tempo e dê boa confiabilidade aos seus resultados. Exatamente, doutor Otávio. Quanto mais a amostra é isogênica, quanto mais a amostra é homogênea, ela pode ser distribuída em grupos de forma a tirar conclusões válidas com menor número de elementos. Se as amostras são amostras díspares, como por exemplo os seres humanos, que são de raças diferentes, são mesclados, a genética é muito misturada, nós temos que ter um mínimo de 30 elementos, isso é muito importante o tamanho da amostra. Nesses estudos comparativos, um mínimo de 30 elementos para cada grupo que está em comparação, de forma que as provas estatísticas possam ser aplicadas validamente, para tirar conclusões que sejam válidas. Os tipos de variáveis são, fundamentalmente, o mais importante são as variáveis numéricas contínuas, numéricas intervalares, como, por exemplo, o número de elementos em determinado tipo de população, e que seja também, pode ser também as variáveis que sejam variáveis categóricas, que pertençam às categorias. Essas têm um poder de conclusões mais fracas. As provas estatísticas mais poderosas são aquelas que utilizam as estatísticas paramétricas, significando que ela pode ser utilizada validamente, gerando parâmetros como seja média, desvio padrão, etc. As estatísticas não paramétricas, elas têm uma aproximação menos nítida. São aquelas que não podem ser trabalhadas em números verdadeiros, e sim em categorias, como, por exemplo, maior, menor, etc. Enquanto que as estatísticas paramétricas trabalham com números verdadeiros, que significa realmente uma medição daquela amostra com as quais nós estamos trabalhando. O pesquisador tem que sempre almejar a estatística paramétrica, onde pode se aplicar a média e o desvio padrão, porque isso dá muita confiabilidade e poder aos seus resultados, e fica mais fácil de se mimetizar esse tipo de pesquisa. Exato. A estatística não paramétrica, ela tem a não paramétrica, ela tem um certo problema de credibilidade, porque ela não pode ser transformada em números verdadeiros. Então, nós vamos discutir o projeto. Na discussão do projeto, nós vamos
nós vamos, para a nossa agência financeira que nós vamos submeter o projeto, nós vamos enfatizar o seu valor, etc. E as referências bibliográficas que têm que ser colocadas nos seus projetos de pesquisa. Os anexos são aquelas informações que não fazem parte exatamente do corpo do projeto, mas pode dar informações adicionais ao julgador do projeto. Os protocolos são muito importantes. Isso aqui vamos nos deter um pouco. Nós temos que elaborar numa pesquisa os protocolos da pesquisa. E há uma certa confusão e um certo mal-entendido a respeito dessa palavra protocolo, quando nós vemos alguns pesquisadores se referirem a protocolo como sinônimo de projeto. Não, isso é inadequado. O protocolo é uma parte do projeto. O protocolo pode ser um roteiro de procedimentos a serem efetuados, então são os protocolos de ação, digamos, protocolos da atuação do pesquisador. Roteiro de procedimentos a serem efetuados. E enquanto que também pode ser, por outro lado, e muito adequadamente, um formulário de dados a serem coletados. Então, esses protocolos têm que ser estudados com toda a propriedade, para que os dados que forem coletados não possam passar despercebidos. É importante frisar que os protocolos são os roteiros, os passos a serem seguidos para se fazer a pesquisa e os dados que sempre têm que ser coletados. Então, os protocolos é aquilo que sempre tem que ser feito no momento onde você vai aplicar a sua pesquisa, onde você está realizando a sua pesquisa. Um exemplo, um procedimento cirúrgico vai ser um roteiro de atos a serem feitos e um roteiro de dados a serem colhidos. E aquilo sempre vai ser feito para cada indivíduo. Exatamente. Este exemplo do Dr. Otávio falou é muito interessante, uma intervenção cirúrgica, que nós vamos comparar duas intervenções cirúrgicas, então temos que fazer o protocolo de roteiro de procedimentos, como nós vamos operar esses pacientes, grupo A e grupo B, uma intervenção versus a outra, e depois o protocolo de coleta de dados, onde vamos coletar os resultados daqueles procedimentos operatórios. E depois vai ser cotejado mediante uma prova estatística e nós podemos chegar aos nossos resultados e conclusões. Muito obrigado, isso é só um aperitivo, nós vamos fazer essa palestra quinzenalmente, com o Dr. Otávio junto comigo, meu filho e meu associado nas intervenções e na nossa vida universitária. Dr. Otávio. Muito obrigado e até logo. Até a próxima. Até a próxima.